Boa noite a todos. É um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui convosco, na companhia desta mesa e também na vossa companhia. Eu tinha 5 meses quando se deu o 25 de Abril e não poderia estar-vos mais grato por terem trazido a democracia ao nosso país. E é também por estar muito grato pela democracia que aqui trouxeram e pelo país que vocês nos deram, à minha geração, que eu creio que este tema precisa de ser tratado, porque as consequências desta corrupção, as consequências económicas e sociais são de tal maneira grave que eu assisto a uma debandada da minha geração e dos mais novos deste país a um ritmo nunca antes visto. Neste momento estão a sair, devido a esta crise, cerca de 120 mil jovens portugueses por ano de Portugal, o que equivale a uma cidade de Coimbra por ano, ou uma cidade de Faro a cada 6 meses de jovens que saem deste país. E faz com que sejamos o terceiro país no mundo com mais rápido ritmo de crescimento demográfico e de envelhecimento. E tenho a certeza que não foi para isso que vocês fizeram 25 de Abril. O Dr. Paulo Moraes falou do urbanismo, da corrupção em geral, com algum enfoque na corrupção urbanística. Eu vou explorar este tema, não só porque os temas conexos já foram muito bem explorados pelo Dr. Paulo Moraes, mas também porque eu creio que o problema da corrupção urbanística está absolutamente no cerne da crise que nós estamos a viver agora. Não deixa de ser curioso nós notarmos que, quando esta crise começou em 2007, toda a gente apontou o facto de haver uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Depois, a crise atacou a Grécia, e a Grécia, não se fala muito na bolha imobiliária da Grécia, mas a Grécia está a cair essencialmente por causa de uma bolha imobiliária. Simplesmente, na Grécia, a bolha imobiliária não tem registro oficial, porque como não havia registro cadastral e o sistema fiscal na Grécia não funcionava, não há registros oficiais das transações imobiliárias que foram feitas. A bolha imobiliária passou, enfim, abaixo do radar dos índices macroeconómicos. Mas hoje em dia é consensual entre os especialistas que a principal causa da crise económica na Grécia é uma bolha imobiliária associada a uma enorme evasão fiscal. Depois veio uma bolha imobiliária na Irlanda. Todos nós estamos de acordo, uma bolha imobiliária da Irlanda. Sabendo-se que houve uma bolha imobiliária, apuraram-se os culpados e alguns deles estão a enfrentar processos em tribunal, houve bancos que abriram bancarrota, etc, etc. O problema está a ser resolvido porque diagnosticou-se o mal. O primeiro passo para curar uma doença é diagnosticar a patologia. Depois tivemos a Islândia. A Islândia foi um problema bastante diferente, não envolveu o imobiliário. Temos aqui ao lado Espanha. O diagnóstico é uma bolha imobiliária, está feito o diagnóstico, estão a ser tentadas encontrar patologias, há muita corrupção a resistir ao tratamento que é necessário fazer, mas sabe-se que foi uma bolha imobiliária. E em Portugal, surpreendentemente, diz-se que não houve bolha imobiliária. Os índices estão todos aí. O número de casas vazias por cada 1000 habitantes, o número de casas vazias, de imóveis vazios por cada 1000 imóveis, o ritmo de construção, o ritmo de endividamento, o rácio entre o preço das casas e aquilo que as pessoas ganham, todos os números que indicam bolha imobiliária estão aí, mas não se fala nela. E não se fala nela porque não interessa diagnosticá-la. E não interessa diagnosticá-la porque isso poderá pôr em perigo o sistema financeiro nacional. Deixem-me dar-vos uns números. A vossa geração, custa-lhe um bocado falar de bolha imobiliária porque vocês ainda são do tempo, a maioria da audiência, do problema da habitação, em que o problema não é o excesso de habitação, não é a especulação imobiliária, o problema é a falta de habitação em Portugal. Sim, mas esse problema terminou no início dos anos 80. A partir de 85, sensivelmente, o problema foi completamente outro. Mas deixem-me dar-vos uns números. Em Portugal, entre 1985 e 2010, construíram-se em média 80 mil casas novas por ano. Em 1985, o problema da habitação já começava a estar resolvido. 80 mil casas novas por ano equivale a uma cidade de Coimbra nova por ano. 80 mil casas novas por ano equivale a uma habitação nova ser construída a cada 6 minutos, 24 horas por dia, durante 25 anos. Agora que a bolha imobiliária rebentou e que entrou a crise, está a ser despejada uma família a cada 40 minutos. E este ritmo vai aumentar. Ainda que tenham a ideia dos números que nós estamos a falar, entre 1990 e 2010 a nossa população cresceu 7%. Também graças a um influxo de imigração transitória. 7%. O produto interno bruto de Portugal, a riqueza que nós produzimos anualmente, cresceu 40%. A dívida hipotecária no mesmo intervalo de tempo cresceu 2.300%. 2.300%.
E os números a que nós chegámos, e que o professor Paulo Moraes aqui falou, quando se vem dizer que os portugueses estiveram a ver muito acima das suas possibilidades, temos de ponderar o seguinte. Dos cerca de 190 a 200 mil milhões de euros que Portugal devia em 2008, da dívida que nós tínhamos, 230 mil milhões, perdão, a dívida que nós tínhamos em 2008, 70% era para pagar imobiliário, 15% era para pagar consumo, os tais carros, férias em Cancún, etc, etc, 15%, e os outros 15% e 12%, perdão, depois há uns números marginais, 12% foram destinados a pagar o somatório do investimento em floresta, agricultura, indústria e pescas. Dizendo a coisa por outros números, em 2008 Portugal devia 16 mil milhões de euros para pagar equipamento de floresta, agricultura, indústria e pescas e 190 mil milhões de euros para pagar imobiliário. 11 vezes mais. Isto é uma estrutura de dívida absolutamente suicidária. E é tanto mais suicidária quanto esses 190 mil milhões de euros estão por pagar e com a crise o imobiliário está a desvalorizar e com isso a garantia que o imobiliário pressupunha, os imóveis foram usados como garantia real dos empréstimos, a garantia está a desvalorizar, o que significa que todos os promotores, todos os bancos, toda a gente que tem um crédito imobiliário já não consegue oferecer o imóvel como garantia, como estão a aprender do seu próprio sofrimento aquelas famílias que perdem o emprego e têm de entregar a casa ao banco e a casa não cobra o valor do empréstimo. E à medida que o valor deste agregado de 190 mil milhões de euros imobiliário, à medida que vai desvalorizando vertiginosamente, e espera-se que vá perder 85% do seu valor, à medida que o imobiliário vai desvalorizando, o que é que se dá? O país, no seu todo, está na situação que os técnicos das finanças chamam de negative equity, isto é, deve mais do que aquilo que a garantia que tem. E um país que está nestas circunstâncias é um cadáver financeiro. Ninguém empresta dinheiro a quem não consegue garantir esse empréstimo. A menos que haja corrupção pelo meio, como vemos. Mas o país está em negative equity, no seu agregado. E vamos estar em negative equity pelo menos até 2025. Em 2025, talvez, com sorte, a dívida hipotecária remanescente seja inferior àquilo que nos vai restar para pagar de imobiliário. O que significa que não vai haver influxo de dinheiro em Portugal até 2025, o que significa que ninguém nos vai emprestar dinheiro para empresas, para comprar bens de equipamento para fábricas, o que quer que seja, enquanto não pagarmos esta bolha imobiliária. Mas esta bolha imobiliária, se nos deixou com um excedente de habitação, para que tenham uma ideia, Portugal tem 5 milhões e meio de casas. Diz que cerca de 700 mil estão à venda. Eu direi que eu somaria a estas, porventura, mais 1 milhão de casas que estão vazias e simplesmente não estão à venda porque a pessoa pensa voltar a vendê-las mais tarde, quando os preços estiverem melhor, não voltar a melhorar, ou porque são dadas como segunda habitação, mas na verdade não são segunda habitação, foram compradas para outros fins. Dos 5 milhões e meio de casas que temos em Portugal, apenas cerca de 4 milhões estão habitados. 5 milhões e meio de casas habitáveis, com boas condições. Não estou a falar de caseiros. As casas que nós temos vazias em Portugal, se nós puséssemos 3 pessoas por fogo, dava para albergar 4 milhões e meio de habitantes. E, no entanto, nós temos os jovens a prolongar a vida até aos seus 30 porque não se conseguem emancipar, porque não conseguem aceder a uma casa. É irónico e não constituem família e isso provoca um ocaso demográfico. Mas o que tem isto a ver com a corrupção? O que tem a ver com corrupção é o facto de estas casas foram construídas num número excessivo, os empréstimos para o imobiliário foram construídos excessivos, mas há aqui um pormenor muito delicado que nós queremos dizer. 190 mil milhões de euros em imobiliário, num país onde a habitação esteve a ser vendida a 1.600 euros um metro quadrado, em média. Mas construir um metro quadrado de habitação nova custa 600 euros. 2/3 desta dívida, pelo menos, não foi construção. E estamos a falar de construção nova, já não falamos. 2/3 não foi. O que é que foi esses 2/3 que faltam? Destes 190 mil milhões de euros, o que foi? Foi o valor do solo. Estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros do solo, de dinheiro, que não foi dado para construir, que foi dado simplesmente para valorizações especulativas do solo.
Quanto vale o solo? Como é que foi possível esta especulação desenfreada com o solo? Quanto vale o solo? Quanto vale um imóvel? Um imóvel não é um bem concorrencial. O preço de uma folha de papel é ajustado pela oferta e procura, claro, mas toda a gente pode produzir papel e podem, o que faz cair os preços. O imobiliário não é assim. Ou melhor, o solo não é assim porque ninguém produz solo. O solo pode sofrer benfeitorias, pode sofrer o que quer que seja, mas solo, no sentido de espaço, ninguém o produz. E é sobre o espaço que se especula, não é sobre a terra, é sobre o espaço. E quanto é que vale o espaço? O espaço vale basicamente o máximo que as pessoas puderem pagar por ele. E qual é o máximo que as pessoas podem pagar por ele? É o máximo que os bancos emprestam. Qual é a lógica de um vendedor de solo? Um vendedor de solo que tem um solo, que tem uma renda agrícola anual, vamos supor, de 500 euros por hectare, a quanto é que vende o solo? Vende o solo por um montante que, depositado no banco, lhe permita obter de juros 500 euros por ano. Se a taxa de juros estiver a 5%, ele vende a 10 mil euros o hectare de solo. Deposita esse dinheiro no banco e obtém 500 euros de juros todos os anos. Se os juros sobem, o que é que acontece? O preço do solo baixa. Se os juros descem, o preço do solo sobe. Aliás, a fórmula é simples. O valor do solo é igual à renda anual a dividir pela taxa de juros. Não é preciso ter muita formação matemática para se perceber que quando a taxa de juros tende para zero, o valor do solo tende para infinito. E se nós soubermos que as taxas de juros no início dos anos 80 estavam à volta dos 25% e que vieram a descer até aos 3% em 2007, nós percebemos que durante 25 anos o valor do solo não fez mais senão aumentar. O valor do solo e o valor das casas, que também se aplica uma renda e também seguem exatamente o mesmo princípio. A casa para investimento, para arrendar, o antigo prédio de rendimento. Então, se nós tivermos durante 25 anos uma política monetária que fez, pela simples descida das taxas de juros, aumentar os preços dos imóveis, nós tivemos duas coisas muito interessantes a acontecer. Perfidamente interessantes. A primeira é que, como as taxas de juros desciam de uma forma muito rápida, o investimento mais sustentável que houve durante estes 25 anos não foi pôr o dinheiro na bolsa, não foi pôr o dinheiro em depósitos, foi comprar casas para revendê-las passado 2 anos a um preço mais elevado. E durante 25 anos, todos nós nos convencemos, enquanto país, de que o dinheiro que tínhamos íamos comprar imóveis e revender mais caro, sem sequer fazermos nenhumas benfeitorias. Mas enquanto esperávamos que as casas revalorizassem, não nos dávamos a amassada de as arrendar, porque nós precisávamos tê-las prontas para ser revendidas passado 2 anos. Portanto, mantínhamos fechadas. E como mantínhamos as casas fechadas, as pessoas que queriam emancipar-se e comprar casa iriam ter de ir procurar casas cada vez mais para a periferia das cidades. E então foram-se construindo durante 25 anos casas, sem ser com o objetivo de as habitar imediatamente, mas com o objetivo de revendê-las num futuro mais ou menos distante. O que fez com que, aí, sobretudo a partir do início dos anos 90, a construção de casas se tenha desligado dos fundamentos demográficos. Já não se construía para habitar, construía-se para investir. Como os selos do Fórum Filatélico, que estão recordados, que ninguém os comprava para os contemplar, nem sequer para mandar cartas. Era simplesmente para revendê-los mais tarde. E estivemos, durante 25 anos, neste jogo, a construir uma casa nova a cada 6 minutos. Na esperança de que sempre alguém mais tarde fosse comprar mais caro. Mas esse alguém mais tarde só iria comprar mais caro quando as taxas de juros fossem mais baixas. Durante 25 anos foram descendo. Até que chegou a 2007 e recordam-se que as taxas de juros voltaram a subir. E rebentou a bolha. E quando rebentou a bolha, o que é que nós constatamos? Que nós, enquanto país, durante 25 anos, estivemos a sacar o dinheiro da indústria, a sacar o dinheiro da agricultura, a sacar o dinheiro das florestas e a comprar em casas vazias, e gastar em casas vazias. Mas agora, as casas vazias têm um outro segundo aspecto. É que à medida que íamos construindo mais casas vazias, era preciso solo para essas casas vazias. E no solo é que estava o principal ganho. Porque se uma pessoa conseguia ganhar valorizações de 5, 10, 15, 20% ao ano a comprar casas e a revendê-las passado um ano, o grande negócio era comprar terreno nas periferias das cidades a valores agrícolas. Um terreno agrícola não tem por que valer mais do que 2 mil, 3 mil, 4 mil euros sem benfeitorias.
revendê-lo e depois, sabendo que vinha aí um construtor civil a querer construir imóveis para vendê-los a pessoas que iam especular com os apartamentos já construídos, o que é que uma pessoa ia fazer? Simplesmente pediam um alvará de loteamento e revendiam a preço do terreno urbanizável. Quantos mais fogos, quanto mais habitação fosse possível construir naquele terreno, mais uma pessoa podia pedir ao construtor. Normalmente podia pedir qualquer coisa como 2 milhões, 3 milhões de euros, 4 milhões, 5 milhões de euros por hectare ou mesmo mais. Isso, às vezes chegar a 12 milhões de euros por hectare. Um hectare, se estão recordados, é mais ou menos o tamanho de campo de futebol, 100 metros quadrados. E então, durante 25 anos, jogámos este jogo formidável. Uns acompanham casas para revender passados 2 anos e outros acompanham terreno para pedir uma reclassificação, alvará de loteamento ao autarca ou a alguém na administração central para revender ao construtor, comprar a 2 mil e revender a 2 milhões. E assim entretivemos-nos. Entretivemos gastas uma legislação que, ao contrário daquilo que acontece nos países da Europa civilizada, em que quando um proprietário de um terreno recebe um alvará de loteamento, é contabilizado exatamente a mais-valia urbanística, aquilo chamado a fortuna trazida pelo vento, windfall gain, que é trazido por essa reclassificação, e o solo indemniza o proprietário com o valor inicial do terreno e o Estado retém esse dinheiro para construir obras públicas, para construir escolas, etc., hospitais e infraestrutura de urbanização. Em Portugal, não. Esse dinheiro nos PDMs não existia, os alvarás não parametrizavam, aos olhos da lei esse dinheiro não existia em lado nenhum, e então dava-se ao autarca a faculdade de, com uma folha de papel, conceder um alvará de loteamento e enriquecer imediatamente quem quisesse, pagar a campanha eleitoral e já agora comprar uns lugares na Assembleia. Entanto, depois com alguns outros mecanismos para assegurar um colégio, ter um sindicato de voto, para financiar o clube de futebol local, etc, etc. Mas este foi o negócio. 25 anos. E quantos hectares é que se lotearam durante esses 25 anos? As contas estão feitas. Loteados foram pelo menos cerca de 100 mil hectares. 1% do território nacional. Um pouco mais. O nosso território tem 9 milhões de hectares. 1% do território nacional foi loteado, aproximadamente. Nós temos de malha urbana cerca de 3% do território. Portanto, isto é um número plausível. 100 mil hectares foram loteados. Parte foi efetivamente edificada e outra ficou loteada, mas foi comprada pelo construtor civil, que mais tarde nem sequer conseguiu construir, porque arrebentou a bolha entretanto, não conseguiu mais umas permissões, o que seja. Mas 100 mil hectares loteados e que alguém, um construtor, um promotor imobiliário, comprou pelo menos a 2 milhões de euros por hectare. Estamos a falar de 200 mil milhões de euros em 20 anos que foram gastos em pura especulação sobre o solo. Pura especulação sobre o solo. Não foi dinheiro gasto em construção. 200 mil milhões de euros. Estão recordados que o primeiro resgate da Troika foi 78 mil milhões de euros. Em pura especulação. Quantas pessoas beneficiaram disto? Eu penso que a maior parte dos urbanistas estarão de acordo em dizer que as urbanizações em média deverão ter tido qualquer coisa como... Cada loteador em média deve ter tido acesso a 5 a 10 hectares, alguns bastante mais. Portanto, há uma amplitude bastante grande. Mas se imaginarmos que cada loteador em média conseguiu lotear 10 hectares, nós estamos a falar de 10 mil loteadores que capturaram 200 mil milhões de euros neste intervalo de tempo. Ou seja, dito de outra forma, estou a falar de 0,01% da população portuguesa que encaixou 120% do PIB com alvarás de loteamento. Eu penso que não deverá ter havido uma maior transferência de riqueza na história de Portugal, provavelmente desde a própria implantação da nacionalidade, em que a aristocracia do norte da Europa, que ajudou à Reconquista, se substituiu e tomou as propriedades da aristocracia moçárabe que aqui estava. Eu não estou a ver outro instante da história nacional em que tenha havido uma tal redistribuição da riqueza. E por que mecanismos é que se fez esta redistribuição da riqueza? O professor Palmeiras já aqui falou. Pelo alvará de loteamento, pela alteração ao PDM. E tudo isto não só não configura a corrupção desde um ponto de vista legal, porque a lei não o contempla, não é um facto jurídico. Quando muito, hoje em dia seria possível pôr algum autarca, algum técnico do urbanístico no tribunal por um desses alvarás de loteamento, não pela fortuna arbitrária e transferência de riqueza pública que concedeu. Noutros países da Europa, um ato destes de conceder mais-valias urbanísticas daria prisão.
Nós não o conseguimos pôr na prisão por isto, mas como muito conseguimos pô-lo na prisão por não ter respeitado a Cécia ou a REN ou qualquer outro pormenor técnico. O crime económico não existe, quando muito existe uma espécie de uma contraordenação, digamos assim. Isto é algo tão absurdo como se o Estado tivesse criado uma legislação omissa, tivesse legalizado o assalto à mão armada com a condição do assaltante necessitar de um alvará e de usar uma gravata amarela. Então, a Associação de Transparência e Integridade poderia pôr o assaltante em tribunal, não por ter assaltado, mas por não ter usado a gravata amarela ou não ter tido o alvará. Mas o assalto em si mesmo não é crime. O que é que isto tem a ver com a situação em que nós vivemos? O que tem a ver com a situação que nós vivemos é que o grosso da dívida privada, mais de 2/3 da dívida privada, resulta do crédito imobiliário. Isto fez com que os portugueses pagassem pelas casas 2 a 3 vezes mais do que elas efetivamente custaram a construir, 2 a 3 vezes mais do que elas valem. Criámos uma nova aristocracia, oligarquia, o que quiserem, que neste momento, que sabia de antemão, os mais profissionais sabiam de antemão que 2007 era o limiar da bolha imobiliária, que a partir daí tinham de sair fora do jogo do imobiliário. Então fizeram duas coisas a partir de 2007. A primeira foi investir logo na colheita de cereais de 2008. Vocês lembram-se do pico dos cereais. A especulação sobre os cereais tem de ser de curto prazo, porque depois, quando vem a colheita seguinte, os preços descem, portanto é preciso especular, reter a venda do cereal enquanto há necessidade e depois então vendê-los no alto do preço. E depois daí saltaram para os derivados, os futuros de petróleo em 2009, 2010. Que correspondeu a movimentos simplesmente especulativos com o dinheiro feito na bolha imobiliária, não só na portuguesa, como também na espanhola, como nos Estados Unidos. E agora onde é que está esse dinheiro a ser investido? O dinheiro que assim foi obtido está essencialmente a ser investido nas obrigações do Tesouro português e na bolha imobiliária brasileira que está aí a arrebentar. Mas agora nós temos um problema grave em Portugal para resolver. O problema é que nós tivemos este resgate da Troika e este resgate da Troika está essencialmente a servir para salvar o Estado depois de ele ter salvo a banca. E salvou de duas maneiras. Uma das maneiras é injetando dinheiro diretamente na banca, os tais 8 mil milhões de euros de que já falamos. A segunda maneira é criando mecanismos que impedem ao pequeno aforrador de adquirir obrigações do Tesouro, fazendo com que apenas grupos de investidores, na prática especialmente autorizados pelo Estado, possam adquirir obrigações do Tesouro e cobrar para eles as taxas de juros que quiserem, que é outra forma indireta que o Estado tem de resgatar na banca e de meter e pôr dinheiro na banca. E pôr dinheiro na banca porquê? Porquê é que a banca precisa de ser resgatada? Porque a partir de 2006, 2007, quando já era claro que a bolha imobiliária iria arrebentar e que as últimas pessoas a verem-se com património imobiliário na mão iriam, ao fim e ao cabo, não conseguir revender esse património sobrevalorizado e iriam ter de sofrer as perdas, o que é que aconteceu? Aconteceram duas coisas muito interessantes. Uma, houve políticos importantes da nossa praça a serem nomeados para as direções de alguns dos nossos principais bancos para concederem créditos imobiliários a promotores que iam, entre outras coisas, conceder empréstimos, como viu-se o caso, por exemplo, do filho do Artelino, este é um caso público e notório, conceder empréstimos em 2007, quando qualquer investidor profissional imobiliário já sabia que a bolha imobiliária tinha arrebentado, conceder empréstimos para ele adquirir terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare. Mas porquê adquirir terrenos agrícolas a 5 milhões de euros por hectare no momento em que a bolha imobiliária já tinha arrebentado? Porquê? Bom, é que, na verdade, eles não iam comprar terrenos a terceiros. Iam comprar terrenos a si mesmos. O truque era criar empresas na hora, já agora vinculadas a fundos de investimento imobiliário que estão isentos de IMI e de IMT, e então uma pessoa tem uma empresa A que tem os terrenos e é nossa, terrenos agrícolas que não valem nada, tem uma empresa B que vai comprar, que também é nossa, que vai comprar os terrenos à empresa A, mas com que dinheiro? Com dinheiro emprestado ao banco. Mas para maquilhar esta operação é necessário pedir ao autarca, nosso amigo, o Sr. Loeras, que concedam um alvará de loteamento para assim empacotar aqueles terrenos num projeto maravilhoso de revalorização, solicitar um empréstimo ao banco para
comprar o terreno por vários milhões de euros por hectare. Mas este empréstimo tem um truque. É que este empréstimo, pasme-se, é uma hipoteca. Mas não é uma hipoteca como aquelas que se concede às famílias em Portugal, em que diz-se que é uma hipoteca verdadeira, tem uma garantia real suficiente. Isto é, se a pessoa não conseguir pagar o empréstimo, entrega o imóvel e cessa o compromisso de ambas as partes. Isso é uma hipoteca verdadeira, em que a garantia real é suficiente. Estes empréstimos que foram concedidos pelo BPN, mas que também foram concedidos pelos outros bancos, e esta é a porcaria que tem que começar a sair da carteira de ativos imobiliários, foram concedidos. Atenção, as hipotecas que eram concedidas às famílias não aceitavam garantias reais suficientes. Se as pessoas não conseguissem pagar a hipoteca, iam ter de responder com os seus salários futuros. Por isso é que nós vemos este drama das famílias a serem despejadas e ainda os seus salários a serem cativados para pagar a hipoteca remanescente. Aliás, em rigor, isto nem sequer devia chamar-se uma hipoteca, porque uma hipoteca não se estende ao crédito pessoal. A parte que os bancos andaram a oferecer foi crédito pessoal, dizendo que era hipoteca. O que no BPN se fez foi, em 2007, quando já se sabia que a bolha imobiliária tinha rebentado, emprestar dinheiro sob a forma de hipotecas, aceitando os solos como garantia, e as empresas, a empresa A, Fundo de Investimento Imobiliário, pede esse dinheiro emprestado, compra a empresa B, compra a empresa A e imediatamente entrega os terrenos ao banco, dizendo que não vai conseguir pagar o empréstimo. Multipliquem isto pela quantidade de projetos de interesse nacional que houve para esse país fora. Multipliquem isso pela quantidade de fundos de investimento imobiliário que compraram milhares de hectares espalhados pelo nosso país. Fizeram projetos arquitetónicos fictícios, onde montavam maquetes, modelos 3D, panfletos dizendo que iam desenvolver aquilo. Não havia mais vaga, remota intenção de construir. Era simplesmente para maquilhar aquilo que era uma tentativa de obter empréstimos que se sabia de antemão que nunca iriam ser devolvidos. O resultado final é que, neste momento, a nossa banca tem milhares de milhões de euros nas suas carteiras de ativos imobiliários, sob a forma de terrenos agrícolas, que hoje em dia não valem nada, valem poucos milhares de euros por hectare, aparentemente valem, de acordo com as carteiras de ativos imobiliários, valem 4, 5 milhões de euros por hectare. E a nossa banca não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram. Não pode reconhecer que os ativos imobiliários desvalorizaram. Porquê? Porque o dinheiro que eles emprestaram não era deles. Era dinheiro que foi pedido emprestado à Banca Centro-Europeia. Só que a Banca Centro-Europeia não aceita os solos como garantia suficiente. Emprestou o dinheiro que eles, por seu turno, emprestaram aos Duartes Limas deste país, com cláusulas de garantia que obrigavam a que, se houvesse desvalorização dos ativos imobiliários, a banca portuguesa tinha de resgatar a desvalorização. No dia em que a banca portuguesa declarar publicamente que o seu imobiliário já só vale uma fração do que valia em 2006, 2007, e foi chamada a resgatar, vai ser necessário pelo menos um segundo resgate da Troika, porque o Estado vai ser chamado novamente a resgatar a banca, como já foi. Aliás, eu estimo que a banca portuguesa só reconhecerá que tínhamos uma bolha imobiliária quando o Estado tiver terminado esta transferência maciça de dinheiros públicos para a banca para cobrir as perdas nos ativos imobiliários. Mas, entretanto, tudo isto tem três efeitos absolutamente pérfidos para a nossa economia. Ou, se calhar, terá uma infinidade deles. O primeiro, estão já a sentir, sendo sem injetar dinheiro na banca, é preciso desmantelar o Estado Social. Porque não há dinheiro para as duas coisas. Não há dinheiro para resgatar a banca e dinheiro para o Estado Social. E depois, é preciso, para desmantelar o Estado Social, é necessário, naturalmente, fazer as pessoas sentirem-se culpadas. Os funcionários públicos são os parasitas, os pensionistas não merecem o que têm, por aí fora. É preciso desmantelar o Estado Social, privatizar a educação, porque a educação privada tem extraordinárias virtudes, a saúde privada é competitiva, privatizar os monopólios, é preciso ir buscar o dinheiro onde quer que ele esteja. O segundo aspecto é que, como a banca não é de fiar junto da Banca Internacional, a Banca Internacional continua a perguntar-se para onde é que foi tanto dinheiro. Nós emprestámos-nos tanto dinheiro, para onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Foi utilizado para pagar solo. Aliás, esta é uma coisa curiosa. 10 milhões de portugueses estão na crise maior da sua história, financeira da sua história, para pagar ao estrangeiro, um empréstimo pedido emprestado ao estrangeiro, para pagar solo português a 10 mil portugueses. Quer dizer, isto é
Se ainda nós estivéssemos a pagar a dívida ao estrangeiro para termos comprado Mercedes, mas não. Nós estamos a pagar a maior dívida externa da nossa história para comprar só o português a portugueses. Isto é tão absurdo que eu creio que nem um grupo surrealista tenha conseguido imaginar isto. Quer dizer, com cidadãos destes, quem precisa de inimigos, não é? Agora, a nossa indústria, os nossos empreendedores não têm crédito porque a banca portuguesa não é de fiar pelos disparates que fez no imobiliário e nem sequer o reconhece. A nossa indústria está paralisada porque ninguém lhe vai dar crédito para comprar bens de equipamento. E, em terceiro lugar, vamos ter uma autêntica ópera bufa em mercados imobiliários em que vamos continuar a manter preços artificialmente altos do imobiliário ad eterno. Porquê? Porque se declarar que o preço do imobiliário desceu, então o que é que aconteceu? A banca portuguesa vai ter de dar contas à banca estrangeira. Portanto, esses preços têm de se manter artificialmente altos. Como se têm de manter artificialmente altos, os jovens não se conseguem emancipar. Não se conseguem emancipar e só têm duas escolhas. Ou ficam em Portugal, não saem de casa dos pais e não constituem família, ou então imigram. Como eles não se conseguem emancipar e não têm habitação barata, de facto, ficar cá em Portugal não tem interesse. Porque o que interessa a um jovem é saber quanto dinheiro fica no bolso depois de ter pago os impostos e a habitação, que são os seus maiores gastos. E fica-lhe muito pouco. A única maneira de nós salvarmos o nosso país neste momento, creio eu, se calhar há mais, mas de verdade nós devemos reconhecer que tivemos a bolha imobiliária e pôr quem ficou com esse dinheiro que pague a dívida. Estes 200 mil milhões de euros, onde estão eles? Quem os capturou? E deve haver um mecanismo, um imposto, o que quer que seja, de uma forma de ir buscar esse dinheiro onde ele está. O segundo ponto é limpar o mercado imobiliário. Nós precisamos pôr a verdade no mercado imobiliário, dizer que nós temos neste momento, num país de 9 milhões de hectares, temos 3 milhões de hectares abandonados que precisam de ser cultivados, temos 1,5 milhão de hectares vazios e, no entanto, nós temos centenas de milhares de jovens que não conseguem constituir família e que estão a emigrar maciçamente no nosso país. É preciso dar-lhes habitação barata. E habitação barata porquê? Porque se nós lhes dermos habitação barata, eles conseguem suportar salários baratos e o nosso país consegue ser competitivo. Com habitação cara, os salários baixos não são sustentáveis e eles vão-se embora. Enfim, nós podemos continuar muito mais, mas é melhor não vos maçar muito mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.